Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vou trazer para vocês hoje as 5 principais perguntas, tá, que eu recebo no consultório sobre o transplante capilar. Antes de começar, gostaria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, ativassem o sininho de notificação para cada vez que a gente publicar um novo vídeo, você ser um dos primeiros a receber e ver esse vídeo, tá bom? Essa aí, pessoal, é uma das principais perguntas que eu recebo, tá, no consultório, falando, né, em relação à cirurgia. E a resposta é depende. Depende se você for fazer uma cirurgia em uma clínica que realmente tem uma estrutura aí para fazer uma anestesia, tá, com anestesista, com carrinho de anestesia, que é a maneira que eu considero a maneira mais tranquila e mais agradável de se fazer uma cirurgia. Nesse caso, o paciente não vai sentir dor alguma, tá, pessoal? É zero dor, porque a gente tem na nossa clínica uma estrutura com carrinho de anestesia, com anestesista super qualificado, que vai fazer aquela sedação tranquila. Você vai basicamente dormir, não é anestesia geral, tá, pessoal? É só uma sedação venosa, tá? Então, a parte boa é que você vai estar totalmente monitorado, tá? Parte cardíaca, temperatura, saturação de oxigênio, então é muito mais seguro fazer num ambiente assim a cirurgia do que fazer só com anestesia local. Com anestesia local, o paciente vai sentir dor, tá? Na anestesia tem aquele desconforto inicial e depois acaba que é tranquilo, tá, pessoal? Então, primeira resposta é essa, depende, tá? Vai depender se realmente você vai fazer, qual a estrutura da clínica que você vai fazer. Essa é outra pergunta muito importante, tá, pessoal? O risco de rejeição, ele existe, tá? Mas assim, como é que a gente minimiza, como é que a gente diminui esse risco de rejeição? É se o profissional que vai te atender, ele for especialista em tricologia médica, tá? Se tiver um conhecimento mais amplo, tá? Então, geralmente eu sempre recomendo você ir com um cirurgião que tenha esse conhecimento em tricologia, especialmente o dermatologista, tá? Que na formação da dermatologia, na residência em dermatologia, existe uma formação na parte de tricologia, que é o quê? É para entender realmente a doença e não focar só na cirurgia, tá? Então, o tricologista, tá? Geralmente o dermatologista é tricologista, se fizer uma especialização para isso, a gente vai ter realmente o conhecimento, né, para evitar de fazer uma cirurgia em pacientes que não têm uma indicação exata. Existem alguns tipos de doenças, de alopécias, que não são operáveis, tá? Então, se o paciente for mal triado e fizer uma cirurgia tendo algum tipo de patologia como essa, pode realmente ter uma rejeição mais alta do enxerto, tá? Mas se o paciente for triado, for acompanhado e ver que está no grupo das alopécias que podem ser operadas, tipo a alopecia androgenética, que é a própria calvície, a principal indicação, aí o risco de rejeição realmente, pessoal, é muito baixo, porque o cabelo que a gente utiliza é do próprio paciente, então o risco de rejeição acaba sendo menor por isso e porque também é uma doença que aceita um tratamento, o transplante capilar como um tratamento. E isso realmente vai depender muito, pessoal. Se o paciente tem uma área muito pequena, tá? Um grau de calvície 2, 3, geralmente uma sessão é mais que o suficiente, tá? Agora, se o paciente tem uma calvície lá grau 4, do grau 4 até o grau 7, geralmente a gente pode precisar de uma segunda sessão, tá? Principalmente a partir do grau 5 ao grau 7, tá? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês também essa gradação, para vocês terem uma ideia, tá? Mas geralmente até o grau 4 a gente consegue finalizar em uma sessão. É claro que vai depender muito também da área doadora do paciente. Se o paciente tem um cabelo muito fino, tá? Se tem uma área doadora um pouco mais restrita, aí talvez a gente tenha que estudar um pouco melhor o caso do paciente e vai propor exatamente o número de sessões, tá? Mas geralmente do grau 1 ao grau 4 a gente consegue resolver em uma sessão e a partir do grau 5 ao grau 7, se for um paciente que dá para fazer o transplante capilar, geralmente a gente vai precisar de 2 ou mais sessões. É muito comum, tá? Essa pergunta, o paciente geralmente chega ansioso, né, para saber quanto que vai começar a ter mais cabelo, de fazer uns penteados diferentes, que vai começar, né, a voltar a pentear o cabelo, que alguns pacientes com a falta de cabelo, principalmente nessa região frontal, até deixa de pentear o cabelo. E quando é que a gente vai começar a ver os primeiros resultados? Como é que funciona, pessoal? A gente faz a cirurgia, tá? No dia 1, tá? Quando for a partir do primeiro mês, o cabelo já começa a crescer, só que entre o primeiro e o segundo mês, a maioria desses fios que a gente transplantou, que começaram a crescer, eles vão cair. Tá? Então, é muito comum e esperado isso, tá? É por esse motivo que eu geralmente marco uma consulta de retorno a partir do segundo mês para falar para o paciente que realmente isso é normal. A gente consegue ver pela tricoscopia que tem vários fios que já estão começando a crescer, só que a partir do 3º a 4º mês do pós-operatório, depois da cirurgia, esse cabelo vai começando a crescer aos poucos, mas é de uma maneira totalmente desordenada, tá, pessoal? Cresce um pouquinho mais aqui, outro aqui, por aí vai. A partir do 6º mês depois da cirurgia, a gente já começa a ter ideia, né, de como que vai ficar esse resultado final, e o resultado final a gente chega mesmo depois de 1 ano, tá?
Ah, doutor, mas um amigo meu ou eu fiz a cirurgia e com 6 meses eu estava com o resultado basicamente final. Isso pode acontecer, tá? Eu tenho alguns pacientes que isso realmente acontece, mas é muito pessoal, tá? Então, o ideal que eu gosto de orientar é que a maioria das pessoas tenha um resultado final mesmo a partir de 1 ano e a gente começa a sentir essa melhora no volume capilar depois dos 6 meses da cirurgia. Depende da técnica utilizada, tá? E depende também do grau de cicatrização do paciente. A gente tem basicamente 2 técnicas, tá? Temos a técnica tradicional, que é aquela que corta e dá ponto, que fica com aquela cicatriz linear. A gente vê muitas cicatrizes boas, tá, nessa técnica, mas é uma técnica que a gente não tem tanto controle da cicatrização, tá? Então tem pacientes que fazem essa técnica de uma maneira perfeitamente executada e pelo grau da cicatrização do paciente fica com uma cicatriz visível, tá? Então assim, geralmente a minha opção é a técnica FUE, que é a técnica fio a fio, e geralmente a gente consegue ter cicatrizes basicamente invisíveis, tá? Só se vê muito de perto, tá, com o microscópio, mas fora isso, geralmente elas são pouco visíveis e você pode fazer um corte degradê, um corte mais baixo, que a cicatriz não vai ficar visível.